Nossa área. 8 horas, 1 minuto, você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, comigo, Juan Rodrigues. Hoje, quarta-feira, dia de muito futebol aqui na Bradesco Esportes FM. Hoje, dia 13 de abril e também dia de muito conteúdo no Nossa Área, segunda edição. Vem comigo, você vai até as 9 horas da noite com muito conteúdo, seu time de coração, muito mais, entrevistas e o melhor que aconteceu aqui na rádio do seu esporte, comigo, Juan Rodrigues. Lembrando que você pode interagir conosco, participar das nossas redes sociais e fazer o programa comigo. Temos o nosso Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, o nosso Twitter, @Bradesco FM Rio, também o nosso WhatsApp 964-3381-36 e também o nosso telefone 21-2295-0046. E chegou a hora de destacar o seu clube de coração aqui na rádio do seu esporte. Tudo o que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. E seguimos destacando a equipe do Flamengo no rubro-negro. Sem surpresas, Muricy mantém o time da vitória sobre o Boa Vista dentre os titulares. No Vasco da Gama, buscando manter a invencibilidade, Vasco estreia na Copa do Brasil diante do Remo no Mangueirão. No tricolor, meia Gustavo Scarpa fala sobre boa relação com Fred e torce para que toda essa polêmica não atrapalhe o bom momento da equipe. No Botafogo, Glorioso realizou pela manhã um treino visando a partida contra o Boa Vista, desta vez com a presença dos titulares. Ricardo Gomes terá alguns problemas na montagem da equipe titular. Esses os destaques do seu clube de coração. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte está ouvindo o Nossa Área, segunda edição. Nossa Área. E seguimos com informações do seu clube de coração. Vamos destacar a equipe do Flamengo aqui na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM. Mauro Santana me chama com detalhes do Mengão. Beleza, Mauro? Beleza, Juan. Forte abraço pra você e pra toda a galera ligada aqui no Nossa Área, segunda edição, em 91.1 no Rio de Janeiro. O Flamengo treinou mais cedo pela manhã no centro de treinamento Jorge Elal, o popular Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Pela primeira vez na semana, o técnico Muricy Ramalho comandou o coletivo a pronto, visando definir a equipe que enfrenta o Bangu no próximo domingo no estádio Cláudio Moacir de Azevedo, o Moacizão, em Macaé, no norte fluminense, pela última rodada da Taça Guanabara. Vale destacar, após a vitória por 3-0 diante do Boa Vista e beneficiado por outros resultados, o Flamengo depende somente de si para conseguir chegar à semifinal da competição. Basta uma simples vitória diante do Bangu para que o Flamengo conquiste a vaga para a semifinal. E o treinador não tem nenhum problema. O único que poderia ser era justamente uma possível condenação a Guerreiro, que ontem foi julgado pela segunda comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro por conta dos lances com o zagueiro Rodrigo no clássico com o Vasco pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Carioca. O que não aconteceu, o jogador foi apenas advertido e hoje participou normalmente da atividade. Inclusive, a participação dos titulares foi muito boa, movimentação, os atletas foram bastante elogiados pelo treinador. O nosso convidado aqui no Nossa Área segunda edição é o lateral esquerdo Jorge, ele que sofreu um susto na semana passada, uma pancada no rosto em uma dividida com o lateral direito Pará, ele que até explicou que realmente foi um susto muito grande, mas que não houve sequelas, não houve desdobramentos e até saiu em defesa do Pará, acredita que aquilo tudo foi situação de treino, acontece, né, os jogadores estão suscetíveis a isso, é um risco do futebol e que o melhor de tudo é que está a questão superada. E ele também falou a respeito da importância de Guerreiro ter voltado a fazer gols, né? Foi o terceiro, inclusive, do peruano, o gol do Flamengo na vitória por 3-0, fechando o placar. E Jorge fala da importância de agora o atleta estar mais leve, mais tranquilo para poder dar sequência à sua apresentação com a camisa rubro-negra. Mudou muita coisa, né? Depois de se transtorno no torno do Guerreiro não ter marcado nessas partidas anteriores.
mas é um cara que está sempre se dedicando ali, é um cara que eu olho e me orgulho de estar do lado dele, trabalhando do lado dele, porque é um cara que está antes e depois do treino trabalhando, sempre querendo mais, então é um cara merecedor. Claro que os gols, infelizmente, não estavam saindo, é infelicidade, né? Não é que ele não está com infeliz em marcar gol, mas hoje é um cara que acho que qualquer um que trabalhar com ele vai ter orgulho de trabalhar do lado dele, porque o gol que ele fez contra o Boa Vista é merecimento dele, pelo que ele vem fazendo nos treinamentos, está sempre se dedicando, vocês estão vendo de perto. Então também a volta do Mancoejo, que é um cara, tá sempre brincando, mas está sempre concentrado. Então no quarto eu falei com ele que ele falou comigo que estava muito confiante pela volta dele, que foi uma lesão no joelho, que é sempre ruim, mas é um cara também que orgulho de trabalhar do lado deles e de outros jogadores também que se dedicam ali ao máximo, como o Edson, que eu sempre falo, e outros jogadores de alto nível. Este então, lateral esquerdo Jorge. Ainda falando sobre o Guerreiro, a Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro não ficou satisfeita com a sentença de ontem. Então, André Valentim, procurador da casa, já adiantou entrar em um recurso, né, para pedir a revisão da sentença no Tribunal Pleno. Só que isso aí vai acontecer depois da partida diante do Bangu. Para esse jogo de domingo, ele atua normalmente, só que havendo um novo julgamento, e nesse julgamento ele sendo condenado, poderá ficar de fora da semifinal do Campeonato Carioca. E aí seria um prejuízo muito maior para o técnico Muricy Ramalho. O time do coletivo de hoje pela manhã foi o mesmo da vitória diante do Boa Vista e que também começou um empate em 2-2 com o Botafogo, em Juiz de Fora pela 5ª rodada. Goleiro Paulo Vitor, Rodinei lateral direito, a zaga diária com Wallace e Juan e Jorge na lateral esquerda. No meio-campo, Gustavo Cuejar, William Arão, Mancoejo e Alan Patrick. E na frente, Marcelo Cirino e Guerreiro. Valeu, Juan. Forte abraço pra você e toda a galera ligada na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Forte abraço para você também, Mauro Santana, sempre uma participação completa aqui na Rádio do Seu Esporte, a Bradesco Esportes FM, né? A equipe do Flamengo que se repetiu, o time que jogou bem contra o Boa Vista, né? Uma boa formação, inclusive simpatizo com esse novo Flamengo que está jogando na questão da maneira de jogar, na maneira de se distribuir dentro de campo, parece ser uma equipe bastante coesa. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, está no Nossa Área, segunda edição, comigo, Juan Rodrigues. A gente vai até as 9 horas da manhã, são 8 horas e 11 minutos. Nossa Área. E vamos com informações referentes a Campeonato Carioca. Final em evento nesta tarde do Comitê Olímpico Rio 2016, em hotel na Barra da Tijuca, o prefeito Eduardo Paes informou que pediu à organização das Olimpíadas a liberação do Maracanã nos dias 1 e 8 de maio, durante os jogos da final do Campeonato Carioca. E depois disso, o Maracanã foi liberado e a própria Ferg informou que este será o palco da grande final, ou seja, ao menos na final, a questão do estádio está resolvida. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, comigo, Juan Rodrigues, lembrando que você pode interagir através das nossas redes sociais, do nosso Facebook, Bradesco Esportes FM Rio, nosso Twitter, @Bradesco Esportes, @Bradesco FM Rio, e dar a sua opinião sobre esse assunto, sobre o Flamengo, sobre o que você quiser, ajude a fazer o programa aqui na Rádio do Seu Esporte. E quem me chama é o Matheus Cortez, ele que tem informações de Alexandre Pato. O futuro técnico do Chelsea, Antônio Conte, afirmou o desejo de contar com Alexandre Pato para a próxima temporada. Apesar de não ter começado no estado físico ideal no clube inglês, o atacante marcou o gol na estreia e agradou a torcida. O brasileiro tem contrato com a equipe de Londres até o fim do campeonato inglês, porém, o técnico italiano destaca o potencial do jogador. Matheus Cortez para a Rádio Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse é o Matheus Cortez, né, produtor de mão cheia, chegando aí, contratação de verão, janela de verão na Bradesco Esportes FM, ele que está ouvindo o programa, também participando aqui, mandar um grande abraço para ele. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, e temos um entrevistado especial aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM, para falar de futebol internacional. Nossa Área Entrevista.
Nosso papo agora é com um jogador que está fazendo sucesso no futebol europeu na equipe do Apoel, que está se destacando no futebol internacional. Trata-se de Vander, atleta brasileiro que tem um Apoel próximo do título do Campeonato Cipriota, 75 pontos, longe do segundo colocado, e que se transferiu de uma equipe média para uma equipe grande, onde faz, inclusive, dupla de ataque com o Kavenag, né? Jogador que é mundialmente famoso. Vander, queria agradecer sua participação, afinal já é madrugada aí no Chipre, você conversando com a gente na Rádio Seu Esporte. Na última vez que conversamos, você estava no AEK Lanark, uma equipe pequena aí, que conseguiu boa campanha e de repente você foi pro Apoel, que tá se dando bem, né? Você tinha muita expectativa naquela época, pode-se dizer que o ano tá bom pra você, né? Fala, Juan, tudo bem? Lembro sim, eu tava até de férias no Brasil. Minha primeira temporada aqui tá se acabando. Dia 18 ou 16 de maio ela se encerra aqui. Vai depender se nós vamos à final ou não da Copa. Estamos bem encaminhados, estamos na semifinal. Mas eu vejo bem produtiva. Graças a Deus, eu digo que eu fui um cara abençoado. Fui para uma grande equipe, um grande clube dentro do cenário chipriota e dentro do cenário mundial também, que sempre tem disputado competições importantes pelo mundo. E tive a felicidade de tenho dado o meu melhor aqui, tenho feito bastante jogos e da melhor maneira possível, dando o meu melhor 100% para Deus, com certeza. Então vejo como produtiva o meu primeiro ano aqui, bem produtivo, graças a Deus. Agora, o Apoel é grande no Campeonato Cipriota, e está fazendo um papel de grande na busca pelo título, são 72 pontos em 30 jogos até aqui. Quais são os grandes méritos dessa equipe e o que ela tem de diferente? Estamos fazendo um bom campeonato, no campeonato estamos a 4 pontos do segundo colocado, faltando 6 rodadas e estamos na semifinal da Copa. O Apoel se mostra grande pelo elenco que tem, são grandes jogadores, temos 25 a 26 jogadores de alto nível, aonde um sai e outro entra, o nível continua o mesmo. E a estrutura, né? A estrutura é um clube que te dá todo o suporte, salários em dia, tem um belo sem treinamento, tem pessoas bem qualificadas para que possamos, no final da semana, onde tem um jogo, dar o nosso melhor, graças a Deus. Então, isso, o apoio é grande por esses fatos, pelos fatos de não só ter o dinheiro, mas pela qualificação de todos os profissionais que trabalham aqui e da estrutura. Interessante também que você está se dando bem, muito bem, inclusive já vi algumas fotos suas com o Kavenag, né, atacante argentino, o qual faz parte da equipe, né, vocês fazem meio que uma dupla, você faz a ligação para ele. Como é que é a sua relação com ele e na ligação da equipe para montar as jogadas? A gente tem feito o nosso melhor, graças a Deus nós temos ajudado a equipe a conseguir seus pontos necessários. Cara, falando do Kavenag até são muitas palavras. É um grande profissional, uma grande pessoa, nos ensinou muito. Ele saiu agora porque ele vai passar por uma operação, então ele ficaria muito tempo sem jogar. Aí resolveu rescindir o contrato em ambas as partes saíram beneficiadas, mas aí não vem a essas coisas, mas dentro de campo e fora de campo é uma pessoa extraordinária. São muitos adjetivos para falar sobre o Kavenag. É um cara, além de goleador, é uma pessoa extraordinária, profissional e muito boa mesmo. Eu tive esse prazer maravilhoso de ter jogado ao lado desse rapaz e ter contribuído por alguns gols dele, graças a Deus. Estamos conversando na Bradesca Esportes FM, a rádio do seu esporte, com o Vander, da equipe do Apoel do Chipre. Jogar em um grande, o campeonato é diferente? Você estava no AEK Lanark, de repente trocou de clube, foi para um clube grande, ao mesmo tempo que tem estrutura, vem pressão também? Com certeza. Dizemos que a gente joga, eu digo, comparando, é um Flamengo, um Corinthians no Brasil.
É pressão aqui, a gente vem de 12 jogos ganhando e agora empatamos mais 2, então são 14 jogos invictos na sequência, assim. E mesmo assim empatamos 2 jogos, já tem aquela pressãozinha, a gente tem que vencer, entende? Então é gostoso essa pressão, é maravilhoso, que aí nós jogadores não nos acomodamos e sentimos na pele que assim, eu particularmente agradeço muito a Deus, porque a gente se motiva e vê o quão é maravilhoso esse esporte, é maravilhoso jogar em time grande, que a gente, através do nosso futebol, através da nossa qualidade assim, em jogar em time grande, a gente traz felicidade para essas pessoas que estão ali no estádio vendo nossos jogos de finais de semana. Às vezes as pessoas vão ao estádio ver um jogador, outro jogador, e isso é maravilhoso, essa pressão é maravilhosa. A gente que joga em time grande tem que se acostumar, não tem que cair na pressão, e sim tentar sempre dar o nosso melhor, 100%, para que possamos sempre sair com a vitória. A gente dá o nosso melhor, mas quem decide, a decisão vem de Deus lá de cima. Então a gente sempre procura, através dessa pressão, levar para o lado bom e nos motivar acima de cima, a qualquer custo a sair com a vitória sempre nas partidas. E o que falta para você chegar a esse título e o que representaria para você, né, já que é a sua primeira temporada na equipe? Então, a gente tem mais 6 rodadas e nessas 6 rodadas temos 4 mãos à frente. Então temos que vencer essas 6 rodadas e se concretizar campeão. E para mim particularmente seria uma bênção de Deus. Na minha história como jogador, nunca fui campeão profissionalmente. E seria primeiro, se Deus quiser, de muitos ainda que tem para por vir, mas em especial o primeiro, né? Então, para mim significaria muito levantar essa taça, honrar e glorificar o nome de Deus acima de todas as coisas, de qualquer outra coisa. Seria para mim muito gratificante isso. Isso para mim seria porque foi o dom que Deus me deu e Ele me usa dessa forma, com minhas pernas. Então, se acontecer esse título, seria para mim uma tremenda felicidade, uma tremenda bênção e graça de Deus. O Apoel, Wander, já chegou umas quartas de finais da Champions League quando enfrentou a equipe do Real Madrid, né? E o título pode ser um caminho aberto para voos mais altos, chegarem uma Champions, hegemonia nacional. O que vocês conversam sobre isso? Esse é o objetivo, sempre voos mais altos. Essa é a busca de nós seres humanos. Sem voos mais altos, que é sempre com a permissão de Deus. Sonhar não se paga. Sonhar é maravilhoso e a gente está em busca disso, de sonhos a curto e longo prazo. Nosso sonho de curto prazo é ser campeão e com consequência a gente buscar outros patamares, de poder chegar a uma semi-final da Champions League. A vontade não é do homem, a vontade é de Deus. Então, se for, nós estamos aqui nos preparando para isso. E não custa nada sonhar. A gente sonha e o nosso sonho pode se realizar. Então, quem sabe, a gente pode chegar em voos muito mais altos. Wander, a gente sabe que o atleta sempre quer mais, né? Mas hoje você se sente realizado com tudo que você está fazendo aí, a história que você está construindo? Eu digo que eu sou realizado desde o começo da minha vida. Tive o prazer inenarrável de jogar 13 anos num clube de maior expressão no Brasil, um dos maiores grandiosos clubes do Brasil. Vim para a Europa e jogar em outro grande clube. Me encontro realizado, tenho Jesus na minha vida, tenho minha família maravilhosa, meus filhos, minha esposa. Então, cara, eu me sinto um cara realizado. E eu espero no que Deus tem a dar para mim. Eu trabalho, vivo o presente, eu trabalho cada dia dando o meu melhor, e o futuro a ele pertence. Então eu espero sempre nele e vou em busca de sempre coisas boas. Mas estou aqui preparado para que o que der e vier, sempre estou me preparando, porque a vida é feita de surpresas. Então eu estou sempre me preparando, e que se for da vontade dele, se
for chegar em qualquer outro lugar, eu tô me preparando para isso. Estamos conversando na rádio do seu esporte, a Bradesco Esportes FM, com o Vander, meio de campo da equipe do Apoel, que está próximo de se sagrar campeão cipriota. Vander, o brasileiro é muito valorizado aí fora do país? Vocês têm caras procurando as instruções sempre, como se portar em campo, como é que funciona? Sim, muito valorizado. Brasileiro, nós aqui somos 4. E o Apoel, se eu não me engano, tem 5 anos que está nessa hegemonia de sempre ganhar títulos aqui. Então, tem bastante brasileiros em todos os clubes aqui no Campeonato Cipriota. E os jogadores brasileiros são sempre os mais valorizados e os mais pressionados, porque sempre eles esperam alguma coisa do brasileiro diferente. Essa é a nossa história, essa é a nossa cultura. E a gente procura sempre fazer isso. Dar o nosso melhor, levar nossa bandeira da melhor maneira possível, para que a gente sempre... A gente deixando um legado, a gente deixando uma coisa boa nos clubes, abre as portas para outros brasileiros vir também. A gente tem que sempre se lembrar que nós temos que deixar as portas abertas para outras pessoas. A gente é abençoado aqui e deixa a bênção para outros desfrutar dela também. Então a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que fazer o nosso melhor, e com isso vem a nossa valorização, e com essa nossa valorização a gente abre as portas para outras pessoas virem também. Então a gente é super bem valorizado, graças a Deus, e que continue sempre assim, a gente continue buscando sempre essa valorização, sempre brasileira, essa cultura brasileira, para que possa muito mais jogadores vir para outros clubes fora do país e dar o seu melhor. E para fechar, eu queria saber como é que são os investimentos no futebol cipriota. Não foge muito da característica de outros países. Tem procurando os melhores jogadores para complementar o grupo, tendo uma base, uns campos bem estruturados, uma fisioterapia, profissionais de alto nível. Mas o investimento são esses. Acho que o futebol, a mentalidade tem que ser sempre se renovar. O futebol a cada dia mais tem que ser evoluído. Então, como nós jogadores e o clube tem que sempre se auto-renovar, se espelhar nos altos, nas pessoas, nos clubes maiores, nas pessoas maiores, e tentar chegar a esse nível. Então, tem sempre alguém a se espelhar. Então, o Apoel não foge disso. E isso que é um investimento, particularmente do Apoel, onde eu jogo. E por isso que a gente tem colhido os bons frutos, graças a Deus, por essa forma. Conversamos na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, com o Vander, da equipe do Apoel do Chipre, nosso entrevistado na rádio do seu esporte, e mais um programa Cidade do Esporte na Bradesco Esportes FM. Bom, obrigado você por estar divulgando aqui o nosso trabalho, não só o meu, mas do Acesso também, o pessoal do Acesso, e vindo ao país, que ele é muito, de repente, visualizado no Brasil, mas as pessoas poderem conhecer que tem brasileiros também nesse lugar. Eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade, mostrar que Deus move todas essas coisas e a vontade de Deus sempre prevalece, que o Senhor possa abençoar você e toda a sua equipe aí na sua Rádio Bradesco. E estamos aqui para o que o que precisar, nós estamos aqui. E que Deus te abençoe, Deus abençoe todos aí, valeu? Fica com Jesus, irmão. Um abraço. Tá certo, esse é o Vander, nosso entrevistado aqui na Bradesco Esportes FM, meia que tá fazendo sucesso no campeonato cipriota, um bom jogador, né? Tem demonstrado isso, fazendo ali a ligação da equipe do Apoel. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, nossa área, segunda edição para você. Nossa área. Bradesco Esportes.
O Teatro Bradesco apresenta sua programação de abril. Em curta temporada, o musical Alice. Dia 8, Tributo ABBA, The History. Dia 15, o show Pedro Mariano e Orquestra. De 21 a 24, Portátil, um espetáculo de improvisação com Gregório do Vivier, João Vicente de Castro, Luiz Lobianco e Gustavo Miranda. Estreia em 27 de abril, o premiadíssimo espetáculo Slavas Snow Show. Confira a programação completa e informações sobre os shows no site teatrobradescorio.com.br. Chegou o curso online Meia Hora de Inglês. Conteúdo disponível 24 horas por dia, com acesso ilimitado do seu tablet, computador e celular. Você pode estudar quando e onde quiser por um preço imbatível. Se liga nessa oferta. Leitor do Meia Hora paga meia. Basta inserir o cupom de desconto publicado no jornal Meia Hora e pronto. Aprenda inglês de um jeito simples e prático. Acesse meiahoradeingles.com.br e escolha o curso que mais combina com você. Venha visitar o Rio Boat Show. Todas as novidades do mercado náutico, incluindo a nova Marina da Glória. Lanchas, iates, motos aquáticas, acessórios e toda a gama de produtos náuticos. Traga a sua família e faça o test drive na embarcação dos seus sonhos. De 8 a 17 de abril na Marina da Glória. Ingressos em rioboatshow.com.br ou na bilheteria do evento. E voltamos com muitas informações para você aqui na Rádio do Seu Esporte. Lembrando que temos a galera participando aqui da nossa transmissão, na nossa área segunda edição. Galera curtindo o Facebook aqui. O Lobo Fabrício, Aloysio da Cíntia, Marta Rodrigues, Felipe Almeida, o João Pedro também e a Deia Cortez curtindo a postagem aqui na Rádio do Seu Esporte. Você está na Bradesco Esportes FM, a Rádio do Seu Esporte. Lembrando que tivemos bola rolando durante a tarde para a Liga dos Campeões da Europa. Tivemos um Atlético de Madrid eliminando a equipe do Barcelona, um Barcelona irreconhecível em campo, e o Atlético passando para a próxima fase da Champions League. Também tivemos a equipe do Benfica encarando o Bayern de Munique. Quem se deu bem foi o Bayern de Munique, apesar do Benfica ter saído na frente. No momento temos o Real Madrid classificado, o Manchester City, o Bayern e a equipe do Atlético de Madrid para as semifinais da Champions League, que você confere o sorteio aqui na Rádio Seu Esporte também. E tivemos o gol, né? Vamos ouvir os dois gols da vitória da equipe do Atlético de Madrid. Gols de Griezmann, o baixinho foi lá e resolveu. Cadu Macri contou assim. Olha o cruzamento que vem, a cabeçada é do Griezmann, é gol! Gol do Atlético de Madrid! Griezmann, o atacante francês, o perigoso, é baixinho, mas com liberdade. Ele faz até de cabeça. O cruzamento veio do lado direito. Ninguém encostou no camisa 7. O artilheiro do time há 2 temporadas. O bolão do Saúde Trivela encontrou o Griezmann e a cabeçada dele encontrou a rede do goleiro Ter Stegen. O gol que o Atlético de Madrid precisava saiu. Griezmann, quando eram jogados 36 minutos do primeiro tempo, mexe no placar do Vicente Calderon e no da Bradesco Esportes FM, e agora tá lá! Atlético de Madrid 1, Barcelona 0, com liberdade, qualquer um faz gol de cabeça independentemente do tamanho. Qualquer um faz gol de cabeça com liberdade, como foi o caso do gol do Griezmann no primeiro tempo. Ele que aproveitou um pênalti após uma excelente jogada do lateral brasileiro Felipe Luiz, fazendo o drible e tocando, o Iniesta meteu a mão. Pênalti para a equipe da equipe do Atlético de Madrid. O Griezmann foi lá e conferiu, o Cadu contou assim. Deu uma caneta no adversário, vai pintar golaço, ajeitou no meio, pênalti! Meteu a mão na bola e o árbitro viu! O Atlético de Madrid, a pouquíssimos minutos da vaga, 42 do segundo tempo, Griezmann contra Ter Stegen, lá vai Griezmann, pé esquerdo, para colocar o Atlético na próxima fase, bateu, é gol! De novo ele, de novo Griezmann,
quando eram jogados 42 do segundo tempo. A queda de um timaço, a queda do trio MSN, pode ter nome e sobrenome. Antoine Griezmann, o francês, cobrando o pênalti com qualidade, com categoria. Pé esquerdo, canto esquerdo baixo do Ter Stegen, que acertou o canto, mas foi com a mão mole, não conseguiu fazer a defesa. O Atlético de Madrid mexe de novo no placar da Bradesco Esportes FM e do estádio Vicente Calderón. E agora tá lá! Atlético de Madrid 2, Barcelona 0. Esse é o gol da equipe do Atlético de Madrid aqui da equipe do Atlético de Madrid, gol de Griezmann. Você ouviu aqui na Rádio Seu Esporte, a Bradesco Esportes FM. E vamos falar dos times do Brasil aqui na Bradesco Esportes FM. Vamos destacar o seu clube de coração. O assunto agora aqui na Rádio do Seu Esporte, a equipe do Vasco da Gama, confronto importante diante do Remo pela Copa do Brasil. A equipe do técnico Jorginho, que tenta fazer uma partida melhor do que foi as duas últimas no Campeonato Carioca, que rendeu críticas do próprio treinador. Jorginho vai falar sobre isso aqui na Rádio do Seu Esporte, sobre a questão de se manter o equilíbrio para fazer boas partidas. É sempre importante você ter um equilíbrio em todos os setores. A nossa equipe é uma equipe que vem sendo protagonista, um jogo ou outro deixou de ser, mas a nossa equipe realmente uma equipe que joga para ganhar os jogos, mas sabemos o quanto a equipe do Remo é perigosa, principalmente o contra-ataque rápido, a gente tem que estar atento em relação a isso. Agora, o técnico Jorginho também falou sobre a questão dos desfalques. Ele que não vai poder contar com o zagueiro Rodrigo, nem o lateral esquerdo Júlio César, Rafael Vaz e também o jovem Henrique entram na equipe. E ele vai falar que confia nesses jogadores. É muito provável que isso aconteça. O Rodrigo ainda tem uma chancezinha. O Júlio a gente está pensando mais pro final de semana. O Henrique vem jogando, quer dizer, jogou aí no lugar do Júlio César e se caso o Rodrigo não for, o Vaz, como foi no jogo passado. Agora, o técnico Jorginho fala também sobre a equipe do Remo, né? O adversário do dia de hoje, equipe de grande força no futebol paraense. Segundo ele, é uma equipe rápida e que pode surpreender. O Vasco tem que ficar atento nessa situação. O sonho de qualquer treinador é começar e terminar um campeonato. Mas sabemos o quanto é difícil jogar aqui. O Remo é sempre uma equipe difícil de ser batida aqui. Lota o estádio, seu torcedor é apaixonado. Tem uma equipe muito boa, a gente tem observado isso. Realmente tem um ataque muito forte e a gente tem que estar atento. Mas não tenha dúvida que queremos começar bem. O técnico Jorginho que sonha com os voos altos da equipe do Vasco da Gama e a invencibilidade dá margem a ele a pensar nesta situação. Lembrando que você ouve tudo aqui na Bradesco Esportes FM, o confronto que começa a partir das 9h45, porém a partir das 9 horas, logo depois do Nossa Área, segunda edição, você fica com tudo de Vasco da Gama e Remo aqui na Rádio Seu Esporte. Com o Edilson Silva, também a participação do Acácio, a galera aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio do Seu Esporte. Você está ouvindo Nossa Área, segunda edição, são 8h37. E vamos destacar a equipe do Tricolor, o Fluminense, destaque aqui na Rádio do Seu Esporte, no Nossa Área, com ele, Arthur Boa. O meia Gustavo Scarpa foi um dos pivôs da grande polêmica de Fred com o Leverkusen. Isso porque, segundo informações, no intervalo da partida contra o Madureira, Fred foi cobrar o jovem jogador, o que acabou irritando o Levir, dando início a toda a polêmica que agora está fazendo com que Fred praticamente deixe a equipe tricolor. E Gustavo Scarpa fala sobre essa sua relação com Fred, que é muito boa, mas que acabou causando uma grande discussão. Então, a minha relação com o Fred, ela sempre foi muito boa. Dentro de campo, você acaba que discute com seus companheiros, porque tá todo mundo na maior adrenalina, né? Mas eu ainda não tive a oportunidade de conversar com o Fred, assim como acho que para todo mundo aqui, para mim também é uma surpresa tudo isso que vem acontecendo. Pegou todo mundo assim, meio que tá todo mundo sem saber o que fazer e nenhuma resposta foi dada pra gente. A gente segue trabalhando, mas como eu digo, o Fred é um cara que eu tenho um carinho muito grande. A gente sempre se deu bem aqui no Fluminense.
e se resolva o mais rápido possível e que o Fluminense não saia perdendo. Esse então Gustavo Scarpa falando sobre essa sua amizade e sobre a sua boa relação com o Fred e torcendo para que toda essa polêmica não prejudique ainda mais a equipe do Fluminense. Do Rio de Janeiro, Arthur Boa para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse é o Arthur Boa com informações do Fluminense aqui na Bradesco Esportes FM. Fato é que já é o segundo dia de caso Fred. Enquanto não se resolver essa situação, vai ser o grande pano para manga na equipe do Fluminense. Nossa área, entrevista. E para falar sobre essa situação do Fred, né, as questões relacionadas a direito esportivo, temos na linha para conversar conosco o Dr. José Renato Ramalho, ele que é especialista na questão do direito esportivo, sobre o que deve ou não constar nos contratos de atleta de jogadores, dentre outras situações. Doutor José, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Essa situação está se arrastando, vamos supor que um dos dois decida rescindir agora. Como é que seria essa situação? É possível isso? Talvez sem multa? Como é que funcionaria? Para mim é um prazer imenso também aí falar ao seu público. A questão aí é muito simples, né? Eles normalmente têm um contrato, esse contrato tem algumas regras que regem aí, inclusive rescisão contratual, e isso também prevê multa em caso dessa rescisão. Então o que a gente tem que ver é o seguinte: ele é um atleta, teve uma discussão ali com o Levi, e o que a gente tem que analisar é a questão de: estão dispostos a resolver essa questão? As partes vão se conciliar? Se forem se conciliar, eu acho que isso é só um problema talvez disciplinar. Ele não quer aceitar a ordem do técnico porque ele é uma estrela e aí ele está se achando o máximo, mas assim, ele também tem que ver que ele tem que seguir as regras do clube, do técnico dele. Mas assim, se ele, de tudo, ele quiser rescindir o contrato, ele tem que ver a multa contratual, que não deve ser barata, não deve ser baixa, e as questões relativas ao contrato dele, que devem ser rescindidas aí, que logicamente vão gerar um custo bem alto para ele. Normalmente o atleta, quando ele vê esse custo, se não tiver um outro clube que aceite contratá-lo e pagar essa multa, ele não sai não. Ele fica ali, treina separado, daqui a pouco ele faz as pazes com o técnico novamente. Agora, vamos supor que ele começa a treinar separado e decida rescindir o contrato. Ele tem esse direito de fazer, de propor a qualquer momento. Se ele não estiver realmente satisfeito e quiser rescindir, ele não tem como se livrar dessa multa? Ele pode fazer a qualquer momento, se ele quiser? Pode, o contrato pode ser rescindido a qualquer momento. Só que tem as multas contratuais. Como assim, um contrato comum, se você vai rescindir antes da época, antes do término, né? Você tem as multas que você vai ter que arcar com ela. E assim, a qualquer tempo ele pode rescindir, ele não é escravo de um time, ele rescinde. Só que tem que cumprir, tem que arcar com as multas. A não ser que o time resolva liberá-lo. Mas não acredito que seja o caso, até porque essas multas elas são estipuladas para que, assim, tanto o atleta quanto o clube, a seu bel prazer, resolva rescindir o contrato dele e aí depois não pagar multa nenhuma e deixar aí o atleta ou o atleta deixar o clube a ver navios, né? Agora, qual a importância, né, no futebol profissional que temos, justamente dessas taxas, dessas multas, do clube ter que pagar para levar atleta, do atleta, se quiser sair, ter que pagar, até para que não haja um descambo, não haja algo que não tenha controle? Qual a importância disso? Você, como um especialista em direito esportivo, quando se vai fazer os contratos, se vai escolher as cláusulas, qual a importância de se pensar nesse tipo de situação? A importância de você ter um contrato bem amarrado é para você evitar que venha tanto o clube quanto o atleta, isso é uma proteção para ambas as partes, sofram prejuízo. Um exemplo comum que a gente pode utilizar é o seguinte: o atleta, quando ele entra no clube, ele não entra só pelo futebol, ele entra pela propaganda, ele entra por inúmeras ações que o clube vai tomar em relação àquele atleta
para que ele venha obter aí um lucro, para que ele venha obter, ele criar produtos, ele apresentar para o público e etc e tal, para ele obter aí um lucro. Então, isso é um investimento. O atleta, por outra vez, ele entra no clube, ele entra para poder trabalhar também, obter aí um resultado, mas ele não pode estar desamparado, porque senão o clube usa, ele parou de render, manda ele embora de qualquer maneira, ou ele machuca e vem a machucar, tem um azar de se machucar, e aí o clube o abandona a bel prazer e pronto. Então, assim, esses contratos bem amarrados, eles são de suma importância. Ter multa contratual também é muito importante, por quê? Para evitar que tanto o clube quanto o atleta resolvam rescindir o contrato em algum momento que venha a ser favorável a si. E também o que tem que se verificar também nesses contratos, que eles são muito importantes, por exemplo, um clube quer levar o atleta para ele. Ok, tudo bem, não há problema. Só que assim, o clube que ele está, ele tem preferência na renovação, aquele atleta está no auge de sua capacidade. Então assim, ele vai, se ele sair do clube naquele momento, ele vai gerar um custo muito alto, ou o clube já fez um investimento a longo prazo. Então isso tudo tem que ser calculado para poder você liberar um atleta. Então assim, quando um clube compra um atleta, ele comprou o atleta, pagou tantos milhões, ele pagou na verdade uma perspectiva de produção que aquele atleta pode gerar. E ele indenizou o clube anterior pela liberação daquele atleta por uma perspectiva que aquele clube poderia obter com aquele atleta. Então assim, cada clube ele tem uma perspectiva, ele tem um plano de trabalho para um atleta. Não significa que eles tenham valores semelhantes, mas assim, um time pequeno vai ter uma certa perspectiva. Um time grande, ele pode produzir muito mais e aquele atleta pode render muito mais. Então, o mais importante nos contratos é isso, você tem uma previsão de quanto aquele atleta pode te render e o quanto aquele atleta pode te valer no decorrer do tempo. Agora, doutor, há uma questão que se levanta também quando a gente fala de figuras como o Fred, figuras como grandes jogadores que acabam sendo reserva em algum momento, ou então tem que sair de campo, porque é uma questão que não sei se juridicamente pode se colocar no contrato ou seria imoral a questão dos minutos em campo. Isso pode ter no contrato do jogador, que ele tem que ter algum tempo, ou então que se ele tem esse tempo, que ele tenha um bônus por esse tempo que ele possa ultrapassar. E a questão se um jogador que esteja em atividade, se ele pode ter porcentagem em outro atleta do clube, talvez para amortizar a dívida. Essas duas questões são possíveis? Você já se deparou com isso ou isso é impossível? Queria que você comentasse pra gente isso. Na verdade, assim, eu não entendo isso como amoral, não. Eu entendo isso como até uma defesa do atleta. Porque às vezes o clube compra o atleta o atleta que joga é uma coisa, o atleta que não joga, ele nem aparece. Então, assim, até para o atleta, para a imagem do atleta, isso é importante. Que ele apareça, que ele jogue por uns minutos, ou seja lá como vai ser montado esse contrato dele. Então assim, ele jogar um tempo, se ele conseguir colocar isso numa das cláusulas contratuais, é sempre muito importante, porque aí ele não vai sumir. E uma outra questão que eu vejo também muitas das vezes, o atleta, ele está rendendo, o clube o contrata, de repente ele para de render por algum momento e ele vai ficar ali abandonado. E quando ele é emprestado para um clube menor, onde a exigência é menor, muitas das vezes ele consegue se destacar. Então assim, eu também não vejo nada demais nessa questão de emprestar o jogador. Só que isso tudo tem que constar num contrato que ele assinou com o clube. Porque assim, o jogador tem que ter a previsão de quando ele está bem, quando ele está médio, quando ele está mal, o que vai acontecer com ele. Porque quando está bem fazendo gol é ótimo, é maravilhoso. Mas quando está mal, o atleta some, ele desaparece.
ele não é mais citado em lugar nenhum. Então, assim, ele passa a não ter valor, assim, eu não digo valor em pessoa, mas ele não passa a não ter valor em mercado. Por quê? Porque não rende, não faz gol, não atrai investimento, não atrai patrocínio. Então, ele é um atleta que não tem a sua produção muito bem vista para os clubes que contratam o atleta para poder obter um lucro, para atrair o público, para poder vender produtos, para fazer todo um trabalho em torno daquele atleta. Agora, a outra questão que eu levantei foi sobre a questão de se um atleta que esteja jogando, se ele pode ter porcentagem de outro atleta, se é possível. Muito se fala que às vezes se tem isso para amortizar dívida, isso pode? Se ele pode ter um percentual, até pode, mas isso é uma questão de se amarrar contratualmente. E isso não é muito, ainda não foi muito bem delimitado. Se ele estiver bem delimitado, ele puder ser oferecido, não há problema nenhum. Mas isso tem que estar nos contratos, senão isso vai gerar outros tipos de problemas aí que não vão trazer bons resultados tanto para o clube quanto para o atleta. Tá certo, doutor. Queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte, elucidando algumas questões aqui sobre o direito esportivo, essa questão de briga também, se pode rescindir, se não pode rescindir, com certeza a galera ficou bem informada com o nosso papo aqui na Bradesco Esportes FM. Foi um prazer bater um papo contigo. Igualmente, nada, um abraço. Tá aí esse doutor José Renato Ramalho falando sobre direito esportivo aqui na Rádio do Seu Esporte. Hora de destacarmos o Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio do Seu Esporte. Quem me chama é Cristiano Pinho, tudo bem? Uma boa noite a você, Juan, e a toda a galera ligada aqui no Nossa Área, segunda edição. O Botafogo hoje pela manhã treinou em General Severiano, seguindo a preparação visando o confronto contra o Boa Vista, domingo no Cir Resende, válido pela 7ª e última rodada da Taça Guanabara. É bem verdade que o Glorioso já está classificado para as semifinais do estadual, mas Ricardo Gomes irá utilizar força máxima, claro, dentro do possível, já que alguns jogadores seguem se recuperando no departamento médico. Hoje completa 5 meses da cirurgia realizada pelo atacante Sassá, que aos poucos vai voltando a trabalhar com bola. Ontem, inclusive, ele participou do jogo treino contra a equipe sub-20 do Glorioso e marcou 2 gols, sendo um golaço de bicicleta. A comissão técnica está com uma certa cautela com o atacante para que ele não volte antes da hora. O retorno previsto era apenas no Campeonato Brasileiro, mas já há uma expectativa, quem sabe, para que ele atue no dia 28 de abril, no jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil contra o Coruripe, aqui no Rio de Janeiro. Além de Sassá, Andreazzi, Renan Fonseca e Bruno Silva fizeram um trabalho físico à parte. Renan Fonseca chegou até a trabalhar um pouquinho com a bola, mas ele segue se recuperando das dores na panturrilha, portanto não forçou tanto assim na atividade realizada. O zagueiro Emerson, como já havia antecipado Ricardo Gomes, deve ser o substituto de Joel Carli, que está suspenso. Mas hoje ele realizou apenas um trabalho na academia e não treinou com bola, apenas conversou com alguns integrantes da comissão técnica, então não dá para ter a certeza de quem será o parceiro de Emerson Silva na zaga do Glorioso. A equipe volta a treinar amanhã pela manhã, novamente no CT João Saldanha, aqui em Botafogo. Valeu, Juan! Valeu, o Cristiano Pinho, com o noticiário completo do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. A equipe do Botafogo que tenta manter uma boa fase para agora essa fase final do Campeonato Carioca. Nossa Área. E vamos com informações de um evento interessante que tivemos no dia de hoje. James Azevedo esteve no Centro de Voluntários para o treinamento dos mesmos e vai contar essa história pra gente aqui na Rádio do Seu Esporte. O primeiro centro de treinamento para os voluntários dos Jogos Olímpicos Rio 2016 foi inaugurado nesta quarta-feira no campus da Faculdade Estácio, na Avenida Presidente Vargas, na região central do Rio. Ao todo serão 6 centros de treinamento, passando ainda por São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Manaus. Desta forma, mais de 140 mil pessoas serão capacitadas para trabalhar
nas Olimpíadas. O diretor de Recursos Humanos do Comitê Rio 2016, Henrique Gonzalez, esteve presente no evento e falou sobre a participação dos brasileiros e a preparação deles em relação ao importante acontecimento neste ano. O principal motivo da gente estar com o centro de formação é que os jogos acontecem com 140 mil pessoas, né, entre elas 50 mil voluntários, 95 mil contratados em prestação de serviço e 6 mil funcionários na folha. E esses 140 mil pessoas, muitos deles chegam muito próximo aos jogos, né? Por exemplo, os 50 mil voluntários foram já selecionados, 80 mil deles já foram entrevistados, mas eles só vão se disponibilizar, a grande maioria só virá para o Rio de Janeiro muito próximo aos jogos. Então, uma plataforma virtual é importante para que eles já comecem da sua casa a estudarem. E isso dá muita flexibilidade. Então, são 4 módulos que ele vai poder fazer em casa, à noite, no final de semana, a hora que melhor convier, usando o seu celular, seu computador em casa, seu iPad. E os cursos hoje que estão disponíveis já são um curso de orientação para os jogos, a história dos jogos, o que os jogos representam, quais são as modalidades, né, como funciona uma instalação esportiva, que valores olímpicos e paralímpicos a gente está representando, que é um momento de celebração, que é um momento de paz entre os povos, né? Então, todos esses conceitos estão nesse modo. Um segundo modo de excelência de serviços, em que o que é esperado pelos clientes dos jogos que virão, como público nacional e internacional, delegações de mais de 206 países, mídia internacional e nacional, pessoal de broadcast, né? Como é que eu lido com essa população, como é que eu entrego serviços com excelência para esse público. E essa é a área de serviço é uma área que mais cresce no Brasil e no Rio, então acho que é um legado que a gente deixa também nesse sentido. Gonzalez aproveita para convocar os interessados que, apesar da proximidade dos jogos, ainda almejam estar na equipe de voluntários. Apesar da gente ainda estar com as inscrições abertas, isso vai até o último momento, porque obviamente isso tem muita incerteza, né? São pessoas que se comprometeram, mas tem uma jornada daqui até os jogos, são alguns meses ainda. Por isso que quem quiser participar, se inscreva. Não é necessário falar inglês, só precisa ter 10 dias de dedicação, que é fácil de negociar. E a experiência que você vai ter vai ser única, né? Tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista profissional. Tem gente que nos jogos consegue desempenhar funções de liderança e desenvolve o lado de liderança que não conseguia fazer no seu trabalho. Ou que vai fazer um trabalho diferente do que faz, se preparando para uma área de serviços e para uma outra possibilidade de cargo no futuro, né? Ou os que simplesmente querem retribuir o que ganharam ao longo da vida. A gente vê muito aposentado que está em casa sem fazer nada, né? Com uma enorme energia e vai certamente encontrar nos jogos uma realização pessoal e vai fazer muitos amigos. E amigos bacanas, porque os voluntários são pessoas muito especiais. O programa reunirá mais de 120 professores da instituição e outros 150 do Comitê Rio 2016. Para a primeira Olimpíada na América do Sul, 60 mil pessoas serão treinadas de forma presencial. Já pelo processo online, outros 85 mil terceiros, 6 mil integrantes da Rio 2016 e também 50 mil voluntários. Desta forma, a educação e o esporte caminham juntos, focando nas metas para a realização do maior evento esportivo no Brasil. Abordagens específicas para o preparo de líderes que desempenhem funções dentro da competição serão realizadas visando a excelência e necessidade do tamanho do acontecimento. Os ensinamentos durante os treinamentos visam também a atenção e a motivação dos envolvidos. Lembrando que a seleção ainda não foi concluída e quem quiser fazer parte do evento pode se inscrever através do site www.rio2016.com/voluntários. James Azevedo para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Esse é o James Azevedo com informações sobre os voluntários aqui na Bradesco Esportes FM. E para fechar, o Matheus Cortez me chama com a notícia sobre Benzema. O atacante do Real Madrid, Karim Benzema, anunciou nesta quarta-feira, através de sua rede social, que está fora da Eurocopa de 2016. Os Leblanc não vão contar com o seu principal artilheiro para a competição, que vai acontecer no próprio solo francês. Lembrando que o jogador não atua pela seleção desde novembro, quando foi acusado de tentativa de chantagem por conta de um vídeo íntimo de Valbuena. Matheus Cortez, para a Rádio Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte.
8 horas e 57 minutos, mandar um grande abraço para Nicolas Bacarin, já está adentrando aqui aos estúdios aqui na Bradesco Esportes FM. Chegou cedo, né? Inclusive 3 minutos adiantado aqui na Bradesco Esportes FM. 5 minutos? 5 minutos adiantado. Você está na Rádio do Seu Esporte, ouviu Nossa Área, segunda edição. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Valeu, galera. Fui! Nossa Área.